Você já conhece o padrão ERC1820? Tá a fim de conhecer? Então fica até o fim do vídeo porque hoje eu vou te ensinar. Fala devs, beleza? Meu nome é Guilherme Boaventura e eu falo da Web3 Dev. Aqui nós somos um canal conteúdo exclusivo sobre Web3 para desenvolvedores. E caso você queira fazer parte da construção da nova internet, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e também estar no nosso Discord. O endereço é discord.web3dev.com.br. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o ERC1820, gerenciamento de interfaces flexíveis e personalizadas para contratos inteligentes. Fechou? Esse vídeo é baseado em um artigo lá do nosso site, web3dev.com.br. Vamos deixar o artigo aí na descrição para caso você queira ver em formato de texto aí. Fechou? Então, bora pro vídeo porque eu preparei uns slides muito legais. E show de bola. Vamos lá. Visão geral do ERC1820. O ERC1820 visa resolver os desafios de gerenciamento de interfaces em contratos inteligentes, fornecendo um registro centralizado onde as implementações de interfaces podem ser registradas e descobertas de maneira eficiente. Isso promove a interoperabilidade entre os contratos, permitindo que eles se comuniquem e interagem de maneira padronizada. Uma das principais vantagens do ERC1820 é sua flexibilidade. Ele permite que os desenvolvedores definam suas próprias interfaces personalizadas, especificando os métodos e eventos relevantes para suas necessidades específicas. Dessa forma, os contratos podem ser adaptados para atender a requisitos específicos sem comprometer a interoperabilidade com outros contratos. Além disso, o ERC1820 introduz um mecanismo para a descoberta de implementações de interfaces. Os contratos podem consultar o registro ERC1820 para descobrir quais contratos implementam determinadas interfaces. Isso simplifica o processo de interação entre contratos, eliminando a necessidade de rastrear manualmente as implementações de interfaces em diferentes contratos. O ERC1820 também aborda a questão do gerenciamento de atualizações de interfaces. Cada contrato tem a capacidade de executar o gerenciamento de suas próprias implementações de interface, permitindo que eles atualizem suas interfaces de forma controlada, sem interromper a funcionalidade existente. Isso proporciona flexibilidade no desenvolvimento e evolução dos contratos inteligentes ao longo do tempo. Beleza? Então aí o texto já diz muito sobre o para que o ERC1820 chegou aí, né? E beleza. Definições de interface. O padrão ERC1820 facilita aos desenvolvedores a criação de interface personalizada para seus contratos inteligentes. Uma interface identificada por um hash que é CAC 256 do seu nome é uma forma de definir um contrato comum para os métodos e eventos que um contrato pode oferecer ou consumir. A definição de uma interface permite um grau significativo de personalização. Desenvolvedores podem criar as interfaces únicas que se adaptam perfeitamente às suas necessidades, promovendo a padronização e a modularidade na criação de contratos inteligentes. As interfaces são, portanto, uma ferramenta eficaz para evitar conflitos de nomenclatura e garantir a singularidade das interfaces. Aqui está um exemplo de como definir uma interface em Solid. Então, está mostrando ali uma forma de definir uma interface, né? E beleza, nesse exemplo, a interface token interface define dois métodos, transfer e balance off. O método transfer aceita um endereço de destino e um valor, retornando um booleano, enquanto o método balance off aceita um endereço de proprietário e retorna um valor inteiro. Beleza, então a gente está dando ali um exemplo de uma interface, onde tem duas funções, uma função de transfer, onde espera um endereço e um inteiro e um valor como parâmetro da função, e ela para retornar um bool, e a função balance off, onde como parâmetro ela espera receber o endereço e retorna aí o inteiro. Essas interfaces não contêm implementações reais dos métodos e eventos. Elas fornecem apenas a estrutura para que os contratos sigam. Os contratos que desejam implementar uma determinada interface devem fornecer as implementações reais dos métodos e eventos especificados. Ao definir interfaces personalizadas, recomenda-se que os desenvolvedores sigam práticas recomendadas, incluindo a escolha de nomes significativos, a documentação clara das funções dos eventos e o segmento dos padrões estabelecidos pela comunidade Ethereum. Ao fazer isso, os desenvolvedores facilitam o uso de suas interfaces por outros na comunidade de desenvolvimento Ethereum. Registro de implementação. Usando a função setInterfaceImplementer do ERC1820, um contrato pode registrar-se como a implementação de uma determinada interface para um endereço específico.
Isso permite que os outros contratos e serviços identifiquem e interajam com a implementação desejada de uma interface de maneira padronizada. Para registrar uma implementação de interface, o contrato deve chamar a função setInterfaceImplementer, fornecendo o endereço para qual a implementação está sendo registrada, o hash da interface e o endereço do contrato que implementa a interface. Por exemplo, aí ali está uma funçãozinha, um exemplo da função setInterfaceImplementer, e ali ela está esperando o endereço para qual a implementação está sendo registrada, né? O hash da implementação e também o endereço que implementa a interface, beleza? Neste exemplo, um contrato de token pode registrar-se como implementação na interface ERC20 token para o próprio endereço do contrato. Ao fazer isso, outros contratos e serviços que desejam interagir com o token ERC20 podem usar o ERC1820 para descobrir a implementação correta para essa interface no endereço de contrato do token. Esse registro de implementação permite que os contratos e serviços encontrem automaticamente as implementações corretas das interfaces desejadas, evitando a necessidade de depender de informações externas ou códigos rígidos estáticos. A capacidade de registrar e descobrir implementações de interface da forma dinâmica e flexível promove a interoperabilidade entre contratos e serviços, tornando mais fácil para os desenvolvedores criar soluções escaláveis e modulares no ecossistema de contratos inteligentes. Descoberta de implementações. O ERC1820 oferece uma função getInterfaceImplementer, que permite que os contratos consultem um registro e obtenham a implementação de uma determinada interface para um endereço específico. Essa função é usada para descobrir a implementação de interfaces registradas no ERC1820. A função getInterfaceImplementer tem a seguinte assinatura. Aí ele mostra um exemplo da função getInterfaceImplementer, né? E os contratos podem chamar essa função fornecendo o endereço desejado e o hash da interface para a qual desejam obter a implementação. Por exemplo, um contrato pode usar o ERC1820 para consultar o registro e obter a implementação da interface ERC20 token para um determinado endereço de contrato de token. Ao chamar a função getInterfaceImplementer, o contrato receberá como retorno o endereço do contrato que implementa a interface especificada para o endereço fornecido. Isso permite que o contrato interaja com a implementação correta da interface de forma padronizada, sem precisar conhecer antecipadamente o endereço ou a implementação específica. Essa funcionalidade é extremamente útil para os contratos que precisam interagir com diferentes implementações de interfaces, como contratos de tokens, oráculos, carteiras e muito mais. Ao consultar o ERC1820, os contratos podem descobrir dinamicamente as implementações corretas das interfaces necessárias, facilitando a interoperabilidade e a integração entre diferentes partes de ecossistemas de contratos inteligentes. Gerenciamento de interfaces. O ERC1820 permite que cada contrato execute o gerenciamento de suas próprias implementações de interface, garantindo flexibilidade e controle sobre as interações associadas ao contrato. Cada contrato tem um gerenciador que é responsável por definir e atualizar as implementações das interfaces para esse contrato específico. Inicialmente, o gerenciador de um contrato é o próprio contrato, o que significa que o contrato pode executar o gerenciamento de suas próprias implementações de interface. Isso permite que o contrato registre as implementações relevantes conforme necessário. No entanto, o gerenciador pode transferir sua função de gerenciamento para outro contrato, delegando assim o poder de definir e atualizar as implementações de interface associadas ao contrato. Essa transferência de gerenciamento é realizada usando a função setManager do ERC1820, que permite que o gerenciador atual do contrato atribua um novo gerenciador. A função setManager tem a seguinte assinatura. Aí mostra aí um pouco da assinatura da função setManager, né? E ao chamar a função setManager, o gerenciador atual do contrato, representado pelo endereço -addr, pode transferir a função do gerenciamento para o novo gerenciador, representado pelo endereço newManager, né? Aqui. O endereço que já está e o newManager, né? Para o newManager. Isso permite que o contrato delegue o gerenciamento de sua implementação de interface a outro contrato ou entidade. Essa funcionalidade é útil em casos em que o contrato deseja permitir que outro contrato seja responsável por definir e atualizar suas implementações de interface. Pode ser útil em cenários complexos em que a lógica de gerenciamento das implementações pode ser mais adequada em um contrato separado.
Compatibilidade com o ERC165. O ERC1820 é compatível com o padrão ERC165, que oferece recursos de verificação de interfaces suportadas por um contrato. Isso permite que os desenvolvedores determinem se um contrato implementa uma determinada interface antes de interagir com ele, garantindo uma comunicação segura e eficiente entre os contratos. O registro ERC1820 fornece uma função Implements ERC165 interface para verificar se um contrato implementa uma interface ERC165 específica. Essa função recebe como parâmetro o endereço do contrato a ser verificado e o identificador da interface ERC165 desejada. Ao chamar uma função Implements ERC165 interface, o registro verifica se o contrato especificado implementa a interface ERC165 correspondente ao identificador fornecido. Se o contrato implementar a interface, a função retornará true, indicando que o contrato suporta essa interface. Caso contrário, a função retornará false, indicando que o contrato não implementa a interface. Essa funcionalidade é útil em situações em que um contrato precisa interagir com outros contratos e deseja verificar se esses contratos suportam as interfaces necessárias antes de realizar operações específicas. Dessa forma, os contratos podem evitar erros de chamada de função em contratos que não implementam as interfaces esperadas, melhorando a segurança e a integridade das integrações. Atualização de cache. O ERC1820 também possui um recurso de cache para otimizar o desempenho ao consultar as interfaces usando o padrão ERC165. O cache armazena informações sobre implementações de interfaces de contrato, reduzindo a necessidade de consultas repetitivas ao registro. O cache pode ser atualizado manualmente por meio da função update ERC165 cache. Essa função é usada para atualizar o cache de consultas ERC165 para um contrato específico. Ao chamar essa função, o contrato pode informar ao registro se ele implementa uma determinada interface ERC165, permitindo que o registro atualize o cache de acordo. Essa funcionalidade de cache é valiosa porque evita a necessidade de consultar repetidamente o contrato subjacente para verificar se ele implementa uma interface específica. Em vez disso, a consulta pode ser respondida diretamente pelo cache, reduzindo a quantidade de gas necessária para verificar as interfaces. O uso do cache ajuda a melhorar o desempenho geral e a eficiência das operações de verificação de interface. No entanto, é importante lembrar que o cache deve ser atualizado sempre que houver uma alteração na implementação das interfaces de um contrato. Isso garante que as informações armazenadas no cache estejam sempre atualizadas e precisas. Exemplos de casos de uso. Vamos considerar um exemplo de caso de uso para ilustrar como o ERC1820 pode ser aplicado. Suponha que temos dois contratos inteligentes, um contrato de token ERC20 chamado Meu Token e um contrato de leilão chamado Meu Leilão. O contrato leilão deseja interagir com o contrato de token para verificar o saldo dos participantes e transferir tokens como parte do processo de leilão. Neste caso, podemos aproveitar o ERC1820 para facilitar a comunicação e interoperabilidade entre esses dois contratos. Vamos ver como isso pode ser feito? Beleza? Aqui, ele está aqui, meu token isERC20, beleza? O constructor. E aqui, ele registra a implementação da interface ERC20 token nesse contrato. Então, aqui, ele registra a implementação, beleza? Aqui, ó, ERC1820 register. E aqui ele já puxa as funções, então a balance off e a transfer. Outro exemplo de causa de uso aqui, né? Aqui está o exemplo do token, né? E aqui o exemplo do leilão, então a interface leilão, meu leilão easy leilão, e aqui ele puxa o ERC20. Aqui, ó, ele puxa a interface do leilão interface. Aqui ele verifica o saldo, ó, get interface, implementer ERC20 token, e aqui pega meu token, token contract, balance off account, beleza? Aqui, novamente, ele pega a função transfer, beleza? Então aqui a gente usa um contrato dentro do outro, tudo utilizando o ERC1820. Neste exemplo simples, o padrão ERC1820 é utilizado para registrar e descobrir a implementação de interfaces específicas. Isso permite que o contrato Meu Leilão interaja com o contrato Meu Token de maneira padronizada, sem a necessidade de conhecer os detalhes específicos de implementação do contrato Meu Token. Isso promove a reutilização de código e a interoperabilidade entre contratos inteligentes. Aqui ele explica um pouco sobre a definição de interface, o registro da implementação e a descoberta de implementação. Caso você queira ver mais detalhado, recomendo que você pause o vídeo aí e veja aqui linha por linha, né, o que você tem interesse. E beleza, finalmente chegamos à
Conclusão. O padrão ERC1820 é uma solução inovadora para o gerenciamento de interfaces de contratos inteligentes no ecossistema Ethereum. Ele oferece um mecanismo centralizado para registro e descoberta de interfaces, facilitando a interoperabilidade e a comunicação entre diferentes contratos. A flexibilidade para definir interfaces personalizadas e atualizar implementações sem interromper a funcionalidade existente permite que os desenvolvedores adaptem seus contratos às necessidades específicas ao longo do tempo. Além disso, sua compatibilidade com o padrão ERC165 melhora a segurança e eficiência das interações entre contratos. Em resumo, o ERC1820 aprimora o desenvolvimento de contratos inteligentes, contribuindo para um ecossistema Ethereum mais robusto, escalável e modular. E caso você tenha gostado do vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, acesse também o nosso Discord, o endereço é discord.web3dev.com.br e eu vou ficando por aqui. Valeu!